Com toda a seriedade que devida, a gente vai tratar o próximo tema, porque foi após toda a polêmica em cima do vídeo, onde 2 estudantes de medicina zombavam de uma paciente que passou por 4 transplantes de órgãos, sendo 3 de coração e 1 de rim, tá? A Polícia Civil do Estado de São Paulo abriu um inquérito para investigar as ações dessas futuras médicas, né? Mano Ferreira, tem mais detalhes aqui pra gente desse caso? Pois é, Marinho. A jovem passou por toda a batalha pela vida, não resistiu, acabou falecendo em fevereiro desse ano e agora a gente tem essa situação, porque vieram as estudantes de medicina e debocharam da situação com falas verdadeiramente desumanas, querendo culpar basicamente a paciente pela morte por não ter tido, supostamente, seguido todos os procedimentos, todas as recomendações médicas em relação a como se comportar após o transplante. Mas o que chama a atenção é realmente a desumanidade com que essas estudantes de medicina trataram de um caso de uma paciente que acabou vindo a óbito. E como, enfim, esse programa aqui se dá o respeito e respeito às vítimas, naturalmente a gente não vai projetar e dar os 15 minutos de má fama que essas 2 garotas cruelmente conquistaram para si no meio dessa era insana de redes sociais. A gente se recusa a dar palanque para otário, como diria o nosso saudoso Ricardo Boechat. Agora eu quero trazer aqui a nossa doutora Carla Brandão, vai se juntando aqui à bancada já cativa aqui da equipe de colunistas, por que não, do nosso Morning Show. Um daqueles casos que, enfim, é difícil não se indignar, né, Carla? Difícil de digerir, né? Todo mundo fica impactado com uma coisa dessa. Como é que é possível esse tipo de falta de ética, de pessoas que a gente espera que tenham ética, né? Que cuidem da gente. E fizeram o juramento de Hipócrates, né? Sim, e depois elas trazem informações que não foram delas, elas não vivenciaram. Então virou uma fofoca médica. Isso não existe, né? Porque você está lidando com vidas alheias, com dores de outras pessoas, né? Não é o mundo dos famosos, né? É uma coisa muito mais séria. Imagina você ter a vida de um familiar seu que faleceu e já está lutando desde 2005 com isso, que foram transplantes feitos desde 2005, e depois ter que passar por esse tipo de vivência. Elas foram atrás dos direitos dela, o que está correto, mas a gente tem que investigar o que leva 2 jovens que também não merecem palanque realmente, a fazerem esse tipo de maldade. Não, e se a fofoca fosse no café do hospital, já seria reprovável. Verdade, mas ainda mano. por cima... Abriram uma tela, abriram a câmera para uma rede social e ficaram lá futricando. O que me impressionou também nessa história é que eu acho que as pessoas estão comentando agora assim, mas elas não tocaram o nome da vítima. Elas só, você viu? Os comentários só são assim. Aí eu fico pensando, será que a pessoa, mesmo sem saber que era o nome daquela paciente, imagina um familiar, né, vendo aquilo, não se coloca, falta empatia. E médico precisa ser empático, no mínimo. Primeira lei, né? Qualquer ser humano precisa. Claro. O que dirá aquele que cuida de outro ser humano, né? Porque a empatia é aquele que se coloca no lugar do outro. E também não diz respeito a elas, porque elas não eram as médicas da paciente. Fazendo um curso, né, ali? Um curso de 1 mês. Então, assim, eu só fico querendo questionar também. Apesar de ser psicanalista, eu também também sou jornalista, que questionar, porque eu li que as entidades que têm envolvimento com o caso falaram que vão tomar as medidas cabíveis. Quais são essas medidas cabíveis que precisam ficar claras, né? Senão isso vai acabar em quê? Em pizza, em nada. E precisam ser exemplares, né? Elas têm que ser claras e têm que ser exemplares para que isso não venha a se acontecer. Porque acho que esse caso está mostrando 2 confusões aí, 2 linhas que não estão muito claras. Uma é a linha dos profissionais que de tanto ver enfermidade ou corpos ou coisa que pro que não é médico é uma coisa meio chocante, acaba tratando aquilo como se fosse natural e barato, né? Sem nenhum valor. E a outra é essa questão de não saber diferenciar o que você fala numa rede social do que você fala talvez aí num consultório ou talvez dentro de uma sala de aula, que já não deveria falar, vamos deixar isso muito claro, mas tem essa linha também aí que foi ultrapassada, né? E isso precisa ser punido. Eu acho que tem um ponto que eu queria ouvir um pouco da Carla, porque quando um profissional está lidando ali com a tragédia no cotidiano, no dia a dia, tem uma defesa psicológica de tentar abstrair daquilo, né? Imagina, alguém que está lidando com a morte todos os dias, se sentir todos os dias a dor da morte, não vai suportar continuar nesse emprego. Então, tem algo que se processa no cérebro para que a pessoa consiga conviver com aquilo. Mas um profissional de saúde jamais pode perder a dimensão de que é um paciente, é um ser humano que está ali, né? Então,
como que pode haver treinamento, já que são estudantes, para essa capacidade de lidar com a dor, com o sofrimento, com a morte, mas sem perder a dimensão humana do paciente? Muito boa essa pergunta e muito importante a gente tocar nisso, né? Porque se você não tiver essa dimensão da responsabilidade da profissão que você escolheu, você não pode estar praticando aquela profissão, né? Então, quando a gente percebe que tem até hoje faculdades, eu conheci um professor de Taubaté, onde ele já tem uma faculdade, uma cadeira que estuda espiritualidade e medicina. Talvez a gente tenha que começar, realmente, eu vejo cada vez mais a difundir e a ter nas faculdades esse entendimento humano e não só a parte técnica. A gente vive em momentos diferentes, né? O mundo mudou e a internet, a pressão. Eu agora estava no carro com um jovem Uber, uma pressão muito grande. Então, as coisas mudaram. Então, entender o ser humano de uma forma holística se faz cada vez mais necessário. Então, acho que esse é o caminho. Você não dá para você ser um médico aprendendo no ChatGPT. E, Carla, existe uma espetacularização dessa coisa da internet, de se aparecer nas redes sociais, de você viralizar a qualquer custo. Eu acho que essas duas... a dor e o sofrimento do outro. Essas duas, na hora que estavam fazendo vídeos, elas queriam viralizar. Claro. Elas queriam chocar. Então, elas passaram por cima da ética por isso, para viralizar e chocar. O que é mais importante hoje, viralizar ou expor a vida de alguém, né? Porque elas ficam vendo o que ele falou. Se nada acontecer, valeu a pena ter jogado essa cartada, né? Porque elas vão daqui a pouco estar num programa, vão estar famosas, vão estar vendo publis e tudo mais na internet. É isso que não pode acontecer, né? E é impressionante. De novo, para quem nos acompanha aqui, vocês são testemunhas de que a gente toma todo o cuidado do mundo para não colocar todo mundo no mesmo balaio, ou pelo menos classificar as pessoas de forma generalista ou generalizar, né? Acho que a gente tem que individualizar a conduta ou também a nossa crítica do próximo. Só que é quase impossível, doutora Carla e Márcia, a gente também talvez dar um passinho atrás e perceber, porque a gente viu também em formaturas de medicina um conhecimento assim parco, miserável sobre coisas básicas, elementares da profissão, que preocupe muito no meio de tantas uni-esquinas proliferando o Brasil afora e entregando aí essa investidura da medicina para um bando de despreparado. Além disso, em jogos, enfim, não sei, aqueles jogos universitários também, alunos de medicina também destilando o tipo de veneno, de esgoto inacreditável, né? A gente vai te ouvir aqui a tua resposta, não sei, a gente fazer um rápido break pelo andar da hora aqui, para todo mundo que está nos ouvindo, o papo tá bom e a gente volta já para vocês. Então, só concluindo a pergunta aqui, no sentido de que a gente sempre foi quase que... desde o início das nossas vidas, de quase reverenciar a profissão do médico como uma coisa mais nobre que existe entre nós. Nós dependemos dela, né? Claro, mas será que eles estão, assim, defenestrando o próprio nome? Como você falou, eu achei bem pertinente, não é todo mundo, né? Todo mundo é muita gente. Pelo amor de Deus, A gente tem que ver esse recorte, como ele falou, a gente tem que coibir essas atitudes de pessoas que não condizem com o que a gente espera da profissão. É que para médico... Imagina um médico sério vendo isso. O grau de exigência, tolerância e cobrança tem que ser quase que total. Imagina um grande médico, aqueles que a gente reverencia, que a gente gosta, assistindo a isso e ficando arrasado. Porque ele também trabalhou muito para que a profissão dele fosse nobre e todos nós dependemos dessa profissão para a gente estar saudável aqui e tudo mais. A gente entende que todo mundo hoje vê a rede social como uma grande porta para o sucesso. Então, eu faço palestras para jovens, porque eu tenho um livro infantil. Então, a gente vê quando pergunta, o que você quer ser? Em qualquer classe social, acredite se quiser. É muito difícil hoje ver pessoas que falam como a gente falava. Eu quero ser médico, eu quero ser advogado. Hoje, ou é jogador de futebol, continua, ou também youtuber, influencer, ou coisa que o valha. Então, desse jeito, a gente tem que começar a perceber que as pessoas têm que... Tá difícil para todo mundo, eu entendo. Nem todo mundo tem acesso a boas faculdades porque fica caro, eu entendo. A gente tem que ter essa empatia. Mas também, a pessoa que quer se destacar tem que saber que tem que dar um passo adiante. E também não tem diploma para caráter, né? Exato. Por melhor que seja a formação em ética profissional, você passar todo o código de ética, manuais de como lidar com o paciente, se a pessoa não tiver caráter, não vai ser um profissional digno do nome. Né? E isso em qualquer profissão, né? E eu acho que a rede social só potencializou mostrar o que tem de pior no ser humano, em algumas situações, né? Que não fica naquele nicho do cafezinho da empresa, né? Nós todos estamos vendo uma coisa que aconteceu ali na esquina ou em qualquer lugar do mundo, né?
e que não fica restrito à classe médica, né? Eu acho que a gente tem esse problema aqui, óbvio, que a gente está destacando por conta desse caso, mas essa questão do caráter, da ética, isso aí a gente está vendo em crise na sociedade como um todo, né? São todas as áreas e fica até difícil de dizer qual. Eu lembro, antigamente falava, né? O médico, especialmente no interior, médico era aquela pessoa, a mais alta classe de ser humano. Reverência. Né? Reverência. Depois vinham os advogados, aí depois vinha outros que prestavam serviço como bombeiros, policiais, etc. Políticos sempre foram a classe mais baixa, que ninguém tinha expectativa nenhuma. Agora tá até difícil de dizer isso. Será que os políticos são tão piores assim que o resto da sociedade? Porque é tanto absurdo que a gente tá vendo em todos os cantos, né? E que leva a gente a entender que isso é uma condição humana, inerente ao coração humano. Por isso que o meu trabalho é todo voltado a uma coisinha chamada coragem. Coragem, todo mundo aqui nasceu corajoso, todos nós. A única coisa que a gente vai perdendo é essa virtude nata da gente, por conta de pressões sociais, de querer impressionar, por medo. Hoje a gente tem medo de quê? De morrer, a gente tem medo de perder e a gente tem medo de sofrer. Por conta desses 3 medos que a gente faz aberrações. E aí a tal da ética. A gente tem que saber o nosso limite para a gente saber o quão ser humano a gente quer continuar sendo. E a gente tem que saber que guru que a gente vai seguir, né? E eu acho que nesse mundo de rede social acaba tendo uma pressão das pessoas por aparecer, né? Então a pessoa acha que aparecer é mais importante do que ser, né? Do que a qualidade daquilo que ela. A gente vive uma sociedade da validação. Você precisa ser validado para ser visto, não é isso, cara? E do julgamento, né? E do julgamento, exato. A gente também vive na rede social, não gostei disso, gostei daquilo, o tempo todo. Então a gente também tem, nós todos. Será que não tem que fazer um manual de rede social para todo mundo? De como usar ou como não usar? Eu acho que... Como não ser sem noção. Como não ser sem noção na rede social? Mas quando tem escândalos assim e eles são bem punidos, começam a se formar aí alguns consensos. A gente vai aos pouquinhos se ajeitando, mas precisa da punição. Não tem como uma coisa dessa passar à toa e batido, ou só como talvez uma punição leve ou institucional meramente. No momento que a gente está de volta pontualmente para todos vocês que estão nos ouvindo e prestando seus ouvidos atentos na rede Jovem Pan de Rádio, Morning Show a todo vapor. A gente está aqui, claro, com a presença ilustre de Márcia Dantas, jornalista de mão cheia, e também ela, que também é jornalista, talvez é a profissão apaisana, não sei, mas é... Eu conheci ela dessa profissão, viu? Conheço Carlinha dessa profissão. Mas é uma psicóloga das boas, que está aqui agregando muito, doutora Carla Brandão, sempre agregando muito aqui, papo cabeça, até para a gente expor essa influência nociva de busca incessante por validação social, e realmente as pessoas tropeçando, revelando as verdadeiras cores e ganhando seus 15 minutos de má fama. No caso, 2 médicas ou potenciais médicas acabaram filmando o sofrimento ali de uma paciente vítima que foi submetida a 4 transplantes, um sofrimento atroz, e ainda assim tentaram fazer traça ali com esse sofrimento todo, e estão pagando preço e estão aqui sendo expostas, sem dar o nome, sem mostrar o rosto, porque não é o que elas merecem. Mas voltando aqui, só para a gente dar um fecho, então, deixo você dar um fecho aqui caprichado. Doutora Carla Brandão. Vamos tentar fazer uma coisa que impacte. Como ele falou, muitas vezes a punição, como na educação de filhos, ela se torna necessária, né? Não a agressão, mas a punição se torna necessária. Porque muitas vezes só falar não funciona. E se elas não têm exemplo, muitas vezes, não sei elas, mas muitas vezes isso é uma réplica, né? A pessoa vai replicando o que você vê no seu ambiente. Se isso acontece, não adianta, vem de cima para baixo. Então, realmente precisa de uma punição exemplar, que eu acho que a sociedade precisa, que todas as instituições envolvidas possam fazer. Porque é assim que se aprende, é assim que se ensina. Como é no trabalho, como é dentro de casa, como é, né, com os nossos filhos, que você tem filho, né, Márcia? E leu o seu livro, inclusive. Obrigada. Muito fofo, Gabi. Ele ajudou, porque ela tinha esse problema mesmo de coragem, de ser muito inseguro. Aí o livro da Carla super ajudou. Doutora Carla, sempre agregando, e muito obrigado demais pela presença aqui. Eu sou muito grata pela oportunidade. Espero que esse papo faça com que as pessoas, como nós falamos aqui, reflitam, né? Aquilo que eu postei hoje na minha rede social, o que não é bom para você não pode ser bom para o outro. É a regra. Eu acho que é a primeira vez que eu vou puxar um vamos aplaudir coletivo para os 4. Momento Raul Gil aqui. Para os 4. 4 numa tacada só. Tiraram um, mas é isso aí, pessoal. Vamos botar a cabeça no lugar. Voltar para a base, como diria Mano Brown. Lembrar um pouquinho de civilidade e bom senso. Cairia muito bem para todos nós nesse momento da sociedade.